Oi pessoal, agora eu vou comentar a atividade que eu vou propor para essa segunda parte, né, segundo ciclo de atividades práticas do nosso curso. A atividade vai ser o seguinte: você calcular o volume desse peão. Então, esse peão é uma fotografia, né, tem uma fotografia aqui nesse peão. Ele é um sólido de revolução, né, você sabe que ele é feito, né, num torno, né, então ele é simétrico, né, em termos de rotação. A gente tem só essa fotografia 2D, mas a gente sabe que ele é tridimensional e simétrico. Então a gente pode calcular, a partir dessa fotografia, o volume desse peão, tá? Eu coloquei em cima dele uma grade, como você pode ver, uma grade com os valores aqui, para você poder fazer o seguinte: medir ponto por ponto desse peão aqui, a fim de obter o contorno desse peão. Com o contorno desse peão, né, você vai encontrar um conjunto de pontos que vai dar o contorno. Você vai precisar dar um zoom nessa imagem aqui no PDF, então dá um zoom bem grande nela. E vai pegando, por exemplo, o primeiro ponto aqui ó, vai ser em x igual a 75, y igual a, aí você vê aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, então aqui é 5, aqui é 2,5, y 2,5, tá? O primeiro ponto. Depois você vai para o lado, vai dar bastante trabalho. Quanto mais pontos você pegar, melhor vai ficar a sua conta, tá? Mas você vai pegando esses pontos aqui do contorno. Depois, com esses pontos aqui, você vai calcular uma spline cúbica, de maneira que você consiga interpolar bem bonitinho aquela lateral do peão. Essa spline cúbica vai ser uma função de y, porque o peão está em pé assim, né? Não tem problema. Então vai ser uma curva que você vai ter que deve dar a figura desse peão. Quando você calcular essa spline cúbica aqui, você faz o gráfico para ver se ficou bom, tá? Então faça o gráfico dessa spline cúbica para ver se ficou bom. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte: vamos integrar o sólido de revolução gerado pela rotação dessa spline. Então a gente tem uma função, vamos calcular o volume do sólido de revolução, uma coisa que vocês aprenderam lá em cálculo, né? Só recordando o cálculo, para quem não lembra direitinho, o volume vai ser a integral de y mínimo até o y máximo de π, né? πr ao quadrado é a área, né? dy vai dar o volume ali. Então vai ser a spline menos o x do centro, tá? Onde x do centro está aqui, ó, 75, né? Tá? Então você vai calcular essa integral. Naturalmente, essa integral precisa ser calculada numericamente, é o que a gente está fazendo nesse curso. Então, nessa segunda parte da atividade, você vai usar dois algoritmos, principalmente, que é a spline e a integral numérica. Com a integral numérica, você vai conseguir o volume, tá ok? Então o programa leia os pontos dos arquivos de dados em duas colunas, monte a matriz da spline cúbica com condições de contorno livres, resolva o sistema linear usando o método de Thomas. No programa da spline a gente usou a álgebra linear, mas seria interessante que você então adapte para usar o método de Thomas, para praticar um pouquinho o método de Thomas. Faça o gráfico da spline para ver se ficou bom, né? Então você vai ter os coeficientes, agora faz o gráfico, depois calcula a integral por um dos métodos estudados. Muita gente vai me perguntar: professor, como é que eu sei se a minha resposta está certa? Olha, se você tem as medidas aqui, você não sabe o valor exato do volume, mas você consegue fazer uma estimativa desse volume, não consegue? Você não pode aproximar isso daqui por um triângulo, essa outra parte por um outro triângulo, e talvez essa parte aqui por um retângulo, e aí calcular aproximadamente, com as fórmulas de volume, né, que vai ter isso aqui, aproximadamente o volume desse peão? Pode, né, com certeza. Então faça isso para saber se a sua conta deu certo, tá? Eu quero que você passe por esses dados e implemente essas funções. Na verdade, já era para elas estarem sendo implementadas por você na medida que a gente vinha fazendo ou estudando os algoritmos, né? Então, espero que você já tenha feito essas implementações. Seria agora o momento, né? Se você veio acompanhando o curso direitinho comigo, seria o momento de você pegar o código que você tem e aplicar nesse problema concreto, tá? Lembra de sempre utilizar os conceitos de eficiência, de robustez e reusabilidade. Então, biblioteca, se preocupar com bugs, fazer a documentação certinha da função, lembrar de fazer a chamada da função com um conjunto de parâmetros razoáveis, que é o que o usuário vai querer, etc. Tá?
E para quem se interessar pelo problema, posso até deixar um desafio, que esse problema aqui é um problema muito interessante na indústria, que pode ser um problema de controle de qualidade, inclusive, né? Então, digamos que você tivesse uma máquina lá que fizesse peões para você e você quer verificar que os peões saíram certinho, né? Então, uma maneira seria, digamos, o cálculo do volume, né? Digamos que fosse isso, tá? Você poderia transformar essa imagem aqui numa imagem preto e branco e carregar ela no Python. O Python tem um pacote de imagens, tá? E você consegue nesse pacote de imagens do Python, aí fica o desafio para quem quiser, isso não faz parte da tarefa, é para quem quiser. Fica o desafio de descobrir esse pacote de imagens do Python, tá dentro do NumPy, inclusive. Carregar a imagem, transformar ela em preto e branco e tentar obter automaticamente os pontos do contorno, tá? Dessa imagem. É um desafio. Alguns alunos, eu sempre passo esse desafio, alguns alunos já conseguiram fazer, bem interessante, tá? E aí você pode trocar o peão por qualquer outra figura aí automaticamente no seu programa. O seu programa, ao invés de ler os dados, vai ler uma imagem, tá? Fica esse desafio. Mas o que não é o desafio, o que é para todos é seguir essa sequência aqui e deveria, né, ser usando os programas que você mesmo já implementou na medida que a gente estava estudando os algoritmos. Depois eu vou, com um vídeo separado, explicar a resposta dessa atividade para vocês. Um abraço.